Senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo. O senador acusou o ex-presidente Jair Bolsonaro e o ex-deputado Daniel Silveira de tentarem articular um plano para mudar o resultado das eleições. Duval acusou e depois voltou atrás. A reportagem é de Catiúcia Sotomayor. É muita contradição. Foram diversos recuos e reviravoltas na denúncia do senador Marcos Duval sobre o que seria um plano para impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, sugerido pelo ex-deputado Daniel Silveira. Mas Duval tem chamado essa confusão de estratégia de contra-inteligência. A ideia seria gravar uma declaração comprometedora de Alexandre de Moraes, que servisse para anular as eleições por possível parcialidade na condução do Tribunal Superior Eleitoral. Entretanto, segundo o próprio Marcos Duval, ele resolveu avisar o ministro, que disse ter pedido para ele formalizar a denúncia. Como o senador não teria aceitado, o assunto foi então descartado pelo ministro do STF. O senador, porém, disse que não teve essa orientação e pediu a saída de Moraes da relatoria do inquérito sobre as manifestações violentas de 8 de janeiro em Brasília. Duval também citou o ex-presidente Jair Bolsonaro, dizendo primeiro que ele estaria envolvido e depois que só teria testemunhado a conversa com o ex-deputado. E falou também do presidente Lula, declarando que quer expor o crime de prevaricação dos ministros e do atual chefe do Executivo sobre os atos de invasão e vandalismo nas sedes dos três poderes. Depois que o ministro Alexandre de Moraes determinou que o senador seja investigado pelos crimes de falso testemunho, denunciação caluniosa e coação no curso do processo, ele deve prestar novo depoimento na Polícia Federal. Na semana passada, depois de divulgar as diferentes versões do caso, ele já foi ouvido como testemunha pela PF. Inclusive, após a oitiva, Duval disse que teve o aparelho celular retido por ordem de Alexandre de Moraes. Entretanto, mais uma contradição. O relatório da PF, enviado ao STF, revela que o senador entregou o celular espontaneamente. O aparelho passou por perícia e o conteúdo será descrito em um relatório da PF, também para o Supremo Tribunal Federal, ainda nos próximos dias. Agora, Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, deve passar por um processo por quebra de decoro no Conselho de Ética no Congresso Nacional, que não se reúne desde setembro de 2019, mas deve ser reinstalado esta semana. O processo pode resultar em penalidades como censura e suspensão do parlamentar e terminar com a perda do mandato. De Brasília, Catiúcia Sotomayor. Bom, conosco nessa manhã, comentando as principais notícias do dia, sejam bem-vindos, Amanda Klein, Roberto Mota. Mota, já é possível entender o que é verdade nessa história cheia de informações confusas? Duval pode acabar, então, tendo prejudicado a si mesmo? Bom dia, Adriana. Bom dia, Amanda. Bom dia, Tiago. Bom dia, nossa audiência, que eu imagino que é que deve estar pensando sobre esse caso. Eu não consigo entender direito, Adriana, ainda o que aconteceu. 2 semanas atrás, eu publiquei um artigo de uma revista chamada Manual de Sanidade das Redes Sociais, em que eu procuro dar algumas orientações para as pessoas sobre a melhor forma de usar as redes. E uma das coisas que eu digo lá é o seguinte: não use as redes sociais quando você está sob forte emoção, quando você escreveu um texto pesado, de desabafo, ou com uma crítica assim muito violenta. Deixa o texto descansar 24 horas antes de você publicar e eu te garanto que em 80% dos casos, no dia seguinte, você vai desistir de publicar aquele texto. Aparentemente é o que o senador deveria ter feito em relação a tal live que ele fez e para a qual já deu várias explicações. É muito difícil encontrar qualquer lógica e qualquer coerência nesse acontecimento, especialmente tendo vindo de uma pessoa que é alegadamente especialista em inteligência, em informação. Mais uma investigação foi aberta, parece que daqui a pouco a gente vai deixar de ser um país e o Brasil inteiro vai se tornar uma grande investigação. E quem não for investigador vai ser investigado. É muito difícil encontrar, neste momento, qualquer lógica e qualquer explicação para isso. Amanda Klein, saber se ele prevaricou e se pode sofrer alguma sanção no Conselho de Ética, que, dependendo da avaliação, ele pode até perder o mandato.
Tiago, bom dia a você, Adriana Mota, aos nossos telespectadores, ouvintes da Jovem Pan. E isso depende muito mais de uma abordagem política, porque afinal de contas trata do Conselho de Ética do Senado Federal, do que propriamente jurídica. Você tem duas frentes de investigação contra Marcos Duval. Na linguagem popular, ele se deu mal, ele acabou se dando mal. Concordo com o Mota, muitas vezes antes de publicar qualquer coisa ou de fazer uma live nas redes sociais, é bom você pensar várias vezes, deixar dormir aquele assunto, de repente no dia seguinte ver se continua o mesmo. Agora, no caso do Marcos Duval, eu não sei se trata disso, porque ele tem uma frente aberta de investigação por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que pediu para investigá-lo sobre denunciação caluniosa e uma série de outros crimes, porque ele deu 4 versões diferentes sobre o episódio em que teria sido, primeiro começou com uma acusação de coação por parte do presidente Bolsonaro para participar de uma trama golpista, e a última versão já dizia que ele foi convidado pelo Daniel Silveira, que o presidente Bolsonaro só ouviu a proposta indecorosa e criminosa do ex-deputado federal, Silveira, mas nada fez. No final do encontro, que teria acontecido em um dos palácios, que ele também não sabe apontar se é o Alvorada ou se é a Granja do Torto, teria dito apenas, bom, nos retorne quando você tiver uma posição, que já é suficientemente grave, que pode configurar uma prevaricação do presidente da República, mas nesse momento não se trata do ex-presidente, porque isso fica muito mais difícil provar. Então, Marcos Duval tem essa frente da investigação, que deu 4 versões diferentes e claramente mentiu, foi mudando as versões, e você tem agora a frente de investigação aberta no Conselho de Ética. E como essa parte do bolsonarista ou mais radical do Senado, apesar de ter eleito uma bancada numerosa, não venceu a eleição para a presidência do Senado, pode acabar sim ficando isolada e prejudicada, e isso é pode ser um prejuízo, representar um prejuízo aí para o Marcos Duval. Agora, outra ponta que tem que ser esclarecida também, afinal de contas, quem eram os outros personagens envolvidos nessa trama? Porque por mais que ele tenha mudado as versões, uma coisa ficou clara, o presidente Bolsonaro, pelo relato dele, estava presente nesse encontro e nada fez para impedir que o deputado Daniel Silveira expusesse ali o seu plano para dar um golpe que consistia na gravação do Alexandre de Moraes. E o próprio ministro veio a público na sexta-feira passada, numa participação para um evento do LIDE em Portugal, ele participava remotamente, e ele confirmou que foi procurado pelo Senado, pelo senador Marcos Duval, mas não antes da trama golpista, como uma das versões que o senador tinha dado, e sim depois. Ele o recebeu no Salão Branco, que é um salão público do Supremo Tribunal Federal. Ele confirmou também que não tinha nenhum tipo de intimidade, que só tinha visto o senador umas 3 vezes, também contrariando a versão de Marcos Duval, e que pediu ao senador, então, que formalizasse aquela denúncia, e o senador se recusou. Então, veja, tem muita coisa para investigar, mas parece que algo até aqui é certo. Houve, nos altos círculos do Palácio do Planalto, do governo Jair Bolsonaro, diversas tentativas de anular a eleição e impedir a posse de Luiz Inácio Lula da Silva. E isso pode ter contribuído, desencadeado o golpe, ou a tentativa de golpe, intentona golpista de 8 de janeiro.